E aí, meu querido Mirandinha, fala um pouco desse jogo, expectativas, equipes, um jogo de 180 minutos, claro, mas a primeira partida, muita coisa pode ser definida ou não? Você tá mais achando que a CJ é aquele jogo fechadinho, aquele jogo agarrado, mais estudando e mais defendendo do que atacando? CJ, pela característica do time do Galo vem mostrando até então com o Cuca e que o time do Willian mostrou principalmente contra o Cruzeiro, eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Não vejo o Willian esperando o Galo, defendendo linhas baixas, o jogo não enxergo. Acho que o Willian vai manter o que ele fez contra o Cruzeiro e de certa forma deu certo, não fez grandes jogos, não foi superior ao Cruzeiro para falar, o América mereceu demais a classificação, mas foi um jogo muito igual e o América foi muito agressivo pressionando alto. A característica principal do América nesses jogos foi um time organizado e com pressão alta. Porque, tecnicamente, o Galo é um time muito superior ao do América. Muito superior. Então, talvez, tentar deixar o Galo menos com bola seja uma estratégia boa para o América. Tem o risco, o Atlético quebrar essa primeira linha, tem o Everson iniciando essas jogadas, que é um diferencial, e depois você tem Rony, tem Coelho, tem jogadores rápidos na frente. É um risco, mas acho que o América não vai sair dessa característica. E o Galo vai manter esse jogo, nenhum jogo ainda, todos os jogos do Galo foram de pressão alta, um perde-pressiona, que é fundamental no time do Atlético. Se ele não funcionar, é um problema. As poucas vezes que ele não funcionou, o time adversário conseguiu alguma coisa. Eu me lembro o jogo eu até trabalhei nesse jogo, se não me engano, contra o Atlético ou Itabirito. Umas 2 ou 3 vezes que o Galo não teve esse perde-pressiona com qualidade. O Atlético ou o Itabirito conseguiu sair, teve até as primeiras chances do jogo num contra-ataque. Então acho que o Atlético também vai jogar assim, pressionando alto, com muita agressividade. Então, pro entretenimento, eu acho que vai ser um jogo interessante. O Vini trouxe a escalação do América, que não deve fugir disso. E o Galo, eu acho que o provável, com o que o Henrique trouxe, é o Daverson. Mas, se o Cuca quiser manter o mesmo esquema tático, vamos dizer assim, do último jogo, aí ele para manter o Scarpa mais por dentro, jogando pelo lado direito e pelo lado esquerdo, aí ele teria que entrar com mais um ponta. Ou o Bernard, ou o Caio Paulista, que tem feito esse ponta direita, ou até o Rubens jogando mais aberto e trocando o Coelho de lado. Se ele quiser manter o esquema tático do jogo contra o Manaus. Não sei se ele vai fazer isso. Acho que o mais provável mesmo seria o Davidson entrando por dentro, o Scarpa deslocado novamente para a direita e o Rony fazendo o segundo atacante. Eu acho que... Pode ser o Rony como um falso ponta também, né, Rafa? Então, não. Ali do lado direito. Eu acho pouco provável. Não, também acho. Eu acho que é uma terceira opção. Pode até ser, mas aí seria uma terceira opção. O Rony jogando aberto, eu não enxergo mais o Rony... Seria só uma solução em último caso. Acho que o Davidson joga, não? Então... tô falando assim de certeza absoluta, na coletiva do Cuca, ele falou assim, porque se não joga o fulano, joga o Davidson. Acho que ali ele já sabia de negociação de Alisson. Tava falando acho que até do Alisson também. Pode jogar o Alisson, mas pode jogar o Davidson. Eu acho que a maior possibilidade é o Davidson. E voltando ao que o Gris falou do Rony, o Rony tem entregado bastante por dentro, ou como falso 9 ou como segundo atacante. Eu não mexeria nesse jogador. Sem o Hulk, ele já tá assumindo o protagonismo. Eu não mexeria ele não trocaria de posição. Sem essas peças, Gris, nós tivemos um clássico, a América não perdeu o clássico ainda, né, nesse ano aí. Não perdeu nem ganhou. E nem ganhou. Mas é um clássico diferente, com algumas figuras. Por exemplo, o Hulk não joga, Figueiredo talvez não, Benítez são figuras que decidem, tanto Benítez pelo lado americano. Banca que o Hulk não joga com essa certeza toda assim? Não, certeza não tenho. Mas se eu fosse na Estrela Bet e tivesse uma odd de jogar ou não jogar, eu iria de não jogar. Guardar para o segundo. Ele não joga, não. Guardar para o segundo. Guardar mas eu não duvido. É o Hulk, né? É o Hulk. Imagina, se parece. ele tiver 80%, ele vai pedir para jogar e ele vai jogar, cara. Mas é assim que funciona. O Hulk a gente conhece já. Ele não gosta de ficar fora, principalmente de uma final. Então, com o Hulk, beleza. Não tem segredo, joga ele, Rony, Scarpa e Coelho. Sim. Beleza? Sem dúvida. Agora, sem o Hulk. Eu acho que é o Daverson também. A opção mais provável, eu acho que é o Daverson. Muda um pouco as características, né? Muda um pouco até pro Rony, né? Que foi o cara mais avançado no jogo contra o Manaus e vai ter que ser ali uma espécie de segundo atacante, se movimentar um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que
funciona, tem tudo para funcionar muito bem como dupla, essa Rony e Daverson juntos. E acho que o Atlético mantém ali um certo padrão que ele foi utilizando ao longo do campeonato, né? O Scarpa ele tem variado muito dentro dos jogos, inclusive, de jogar aberto pelo lado, mas trazendo a bola um pouco para dentro e abrindo o corredor pro Natanael, ou jogando mesmo um pouco mais por dentro com ponta mais aberto pelo lado direito, né? Acho que é importante para o Atlético se aproveitar do bom momento, do fator casa, que provavelmente não vai ter no segundo jogo, né? Ainda não há uma confirmação oficial por parte do América de que o segundo jogo vai ser no Independência. Até porque acho que vai depender do resultado desse jogo. Mas é uma tendência nesse momento. Então acho que o Atlético tem que se aproveitar disso de certa forma, se aproveitar dos desfalques, né? O América talvez vai jogar sem seus 3 melhores jogadores no campeonato, né? Matheus Mendes, o Benítez jogou muito pouco, mas é o melhor jogador do time do América. E o Figueiredo, que para mim é o jogador mais regular de linha do América. Dentro do Campeonato Mineiro, embora o Fabinho tenha sido decisivo em alguns clássicos, embora o Cauã venha jogando muito bem no meio, com muita capacidade física, enfim. Imagino então que o Atlético possa tentar se aproveitar de todos esses fatores para abrir uma certa vantagem, né? A gente não tem mais vantagem para melhor campanha nesse Campeonato Mineiro, mas enfim, acho que temos tudo para ter um bom jogo, como foi o clássico da primeira fase, né? Foi muito bom jogo, movimentado, intenso, e acho que a gente vai ter mais ou menos isso também nessa decisão aí. Acho que vai ser um jogo decidido muito na intensidade. Eu acho que vai ser exatamente isso, Gris. Porque o América, principalmente na semifinal contra o Cruzeiro, o América, sabido que o Cruzeiro 11-11 ali, você colocar no campo, era uma equipe mais qualificada, onde o América poderia igualar a situação? Na intensidade, no jogo dentro de campo, na entrega dos jogadores. E o América foi mais intenso que o Cruzeiro nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Mineiro. Talvez o Cruzeiro possa ter jogado melhor, ter tido as melhores oportunidades, mas a intensidade, no quesito intensidade, o América teve muito mais do que o Cruzeiro nessa semifinal, inclusive contra o Atlético na primeira fase também. E aí por isso que foi esse jogo da primeira fase, foi tão bom de acompanhar, que o América se entregou mais, só não saiu com o resultado, porque o Atlético foi lá e empatou o jogo da mesma forma na semifinal. O América teve que se desdobrar com a entrega dos jogadores, mais na raça, mais na luta, para conseguir pelo menos levar para as penalidades máximas. E eu acho que o América vai partir para essa receita também. Vai ser um time mais intenso, um time de mais entrega, com o William Batista ainda sendo muito fiel às características que ele tem, do que ele coloca dentro de campo, mas 11-11 ali o Atlético é melhor, isso é inegável. Então o América pode compensar isso na entrega dos jogadores. Dito isso, o Atlético é muito favorito. Lá vem... Nos 2 jogos, o Atlético, pra mim, ele vence os 2 jogos. O que foi esse jogo? Ô, Cabido. Pô, Cabido o quê? É muito favorito. É muito favorito? É sinal, hein? É muito. Atlético, Esse muito que não tá legal. É muito... Então, vocês querem que eu fale? Favoritaço? Porque gente. Claro que é, gente. O América sem seus 3 principais jogadores, pra mim o Figueiredo faz uma falta danada a esse time do Atlético. O América. E mesmo com o Hulk fora, provavelmente fora, nunca sabemos, o Atlético ele tem jogadores hoje que desempenham uma qualidade muito acima daquilo que o América apresentou ao longo da competição. E a gente fala muito desse jogo de primeira fase do Campeonato Mineiro. Gente, há quanto tempo foi esse jogo? Tá certo que não foi há tanto tempo assim, mas já passou vários jogos, né? É um outro Atlético, o Atlético hoje tem um mês. Rony, Um mês e 2 dias. Tem o Coelho. Mas mudou muito, mas é verdade. Mudou Não muito, tem Hulk, não tem o Júnior Santos. Não, mas em termos de muito. desempenho, Que né? isso? O Atlético Ali melhorou outro muito de lá time, pra cá. gente. Incorporou, né? É outro time, Era uma gente. grande dúvida. Ali contra o América, a discussão era se o Atlético ia classificar. Exatamente. Era pressão, projeto errado. Mudou muita coisa, apesar do pouco tempo. Não é porque foi pouco tempo, mas foi um volume de jogos Exatamente. muito grande. Jogo atrás jogo. O senhor falou que o Cruzeiro era favoritaço contra o América. É uma Aí, Falei não, catástrofe. favoritaço contra o América não. Eu falei que ele era favorito. Você falou que Aí- O o Cruzeiro... Atlético é favoritaço contra o América. Claro aí, que é. Você falou tinha que o obrigação. Cruzeiro Aí tinha. pegaram o vídeo do senhor, colocaram Tem lá problema, não. como é que chama? Na preleção. Aí, Ô, gente. aí o América foi lá e eliminou o Cruzeiro. O Capim Senhor- talvez seja o melhor jogador da América. O senhor viu? Exatamente. Senhores, O olha senhor, só. na falta do Benítez, põe o Becabido. Aqui não é o 98 Futebol Clube, não, mas se o América for campeão, eu venho trabalhar na segunda-feira de coelhinho. Era isso que você queria?
Não, mas no outro, né? No dia 16, né? Quando campeão. ganhar o campeonato. Então, se o América for campeão, você vem de coelho? Venho, tranquilo. Por que Inclusive, que eu tô o de Henrique férias já- nessa época, cara? Inclusive, o Henrique Pô, que já raiva. providencia. Ô, gente, não vai ser. Mas o Gabi tem razão. É muito O favorito, Gabi tem gente. razão. O Atlético é bem favorito nessa final, seja. É porque quando é aqui, a gente fica com mais receio de falar. O América, o Atlético, o Cruzeiro. Quando é jogo daqui, a gente tem mais receio de... outro dia vocês falaram aí do favoritismo aí em Champions League, a gente fala com boca cheia. O Atlético é bem favorito nesse jogo. 70-30? É. Não, mais. É. 80-20? Acho que é mais. 80-20. Que isso, gente? É, 70-30 já é muito, ué. Gente, já é muito. 80-20 já é favoritaço. 80-20 é muito. E aí vai. A diferença é muito grande, gente. Eu vi os dois jogos do América. 75-25. Eu vi logo o América, gente, 3 vezes esse ano. O Alencar vai chamar o senhor de rola cansada Não de tem novo. problema, não tem problema. De novo. Não, é tem porque assim, problema. eu acho que existia tem uma diferença grande dos confrontos de semifinal e final agora, porque quando o Cruzeiro enfrentou o América, o Cruzeiro tinha material humano muito melhor, evidentemente, mas o Cruzeiro vinha jogando muito mal. O Cruzeiro vinha numa sequência de jogos muito ruins, já trocando de técnico e tudo mais. O Atlético tem um material humano muito melhor do que o América, como o Cruzeiro tinha, e o Atlético vem jogando melhor do que o América. O Atlético vem produzindo dentro de campo também. Então, assim, se lá atrás eu acho que o Cruzeiro tinha um favoritismo contra o América muito pequeno, e falei a respeito disso aqui, por conta disso. O fato do Atlético estar jogando melhor do que o América e ter mais material humano que o América, eu acho que aumenta o favoritismo. O que eu não tenho dúvida é que o América vai competir. O América vai ser um adversário duro pro Atlético, isso eu não tenho a menor dúvida. E olha a importância do elenco e do conjunto. A gente está falando nessa favoritismo grande, sem talvez, no início da temporada, né, quando as contratações chegaram, os dois principais jogadores. Nós estamos falando do Atlético sem Hulk e sem Júnior Santos. Se estivesse iniciando o ano hoje com esses jogadores, talvez mais o Rony, seriam os protagonistas, né? E o Atlético está sem os dois jogadores e a gente ainda fala nesse favoritismo grande. Aí vai muito do conjunto do Atlético e do elenco, que hoje o Atlético conseguiu montar um elenco muito competitivo. E nós tivemos duas finais, Atlético e América nessa década, 21 e 23. A final de 21 foi complicadíssimo, foram 2 empates em 0-0. O Atlético foi campeão por conta dos critérios de desempate. Já em 2023 foi mais incontestável, o Atlético ganhou na bola, ganhou dentro do campo, mas eu acho que eu posso dizer que a competitividade, no quesito competitividade, a gente vai ter uma final Ninguém tá falando que não semelhante vai a ser 2021. competitivo. Não, Tá eu falando tô que o fazendo uma Atlético é bem comparação. favorito. Eu tô fazendo uma E comparação. quem ganhou? O Atlético. Tô fazendo uma comparação. Eu acho que a final desse ano vai ser muito comparada à final de 2021.